herdeiro do cálice sagrado. Maria Nazarete Dória pelo Espírito Helena. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Hideu, um jovem oriental, chega ao Brasil para construir uma nova vida. Aqui conhece Maeva, uma brasileira, e com ela tem 3 filhos, Marcos, Simone e Carlos. É uma linda família, mas a vida de Hideu vai passar por transformações. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, comente bastante para que o YouTube continue divulgando. Gostaria de dar uma força para o canal. Pix, fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. Capítulo 1. Imigração japonesa. O Japão estava superpovoado no século XIX. O país tinha ficado isolado do mundo durante os 265 anos do período Edo, que marca o governo do shogunato Tokugawa, sem guerras nem epidemias trazidas do exterior ou pela imigração. Com as técnicas agrícolas da época, o Japão produzia apenas o alimento que consumia, sem fazer estoques para períodos difíceis. Qualquer quebra de safra agrícola causava fome generalizada. Os camponeses sem terra rumaram para as principais cidades, que ficaram saturadas. As oportunidades de emprego tornaram-se mais raras, formando uma massa de trabalhadores miseráveis. A política imigratória colocada em prática pelo governo japonês tinha como principal objetivo aliviar as tensões sociais devido à escassez de terras cultiváveis e endividamento dos trabalhadores rurais, permitindo assim a implementação de projetos de modernização. A partir da década de 1880, o Japão incentivou a emigração de seus habitantes por meio de contratos com outros governos. Antes do Brasil, já havia emigração de japoneses para os Estados Unidos, principalmente Havaí, Peru e México. No início do século XX, também houve grande fluxo de emigração japonesa para colonizar os territórios recém-conquistados da Coreia e Taiwan. Somente no Brasil e nos Estados Unidos se formaram grandes colônias de descendentes de japoneses. Praticamente todos os imigrantes que formaram as colônias na Coreia e Taiwan retornaram ao Japão depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O Kasato Maru é considerado pela historiografia oficial como o primeiro navio a aportar no Brasil com imigrantes japoneses. A viagem de 52 dias começou no porto de Kobe e terminou no porto de Santos em 18 de junho de 1908. Vieram 165 famílias, 781 pessoas, que foram trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista. A chegada não foi especialmente calorosa. Apenas um jornalista elogiou os imigrantes dizendo que eles eram limpos, coisa não muito comum entre os europeus naquela época. A revista carioca O Malho, em sua edição de 5 de dezembro de 1908, publicou uma charge de imigrantes japoneses com a seguinte legenda: "O governo de São Paulo é teimoso." Após o insucesso da primeira imigração japonesa, contratou 3.000 amarelos. Teima, pois, em dotar o Brasil com uma raça diametralmente oposta à nossa. O contrato previa que a estada dos imigrantes nas fazendas deveria ser de 5 anos, porém, as más condições fizeram com que a maioria saísse das fazendas no mesmo ano. Somente em 28 de junho de 1910, chegou a Santos outro navio, o Ryojun Maru, trazendo mais 906 imigrantes japoneses. Apesar de tudo, a imigração de japoneses continuou em ascensão. Em 1914, quando o governo de São Paulo interrompeu a contratação de imigrantes, a população japonesa no Brasil era estimada em apenas 10.000 pessoas. Até 1915, chegaram ao Brasil mais 3.434 famílias, 14.983 pessoas, de imigrantes japoneses. O fim do shogunato Tokugawa deu espaço para um intenso projeto de modernização e abertura para o exterior durante a era Meiji. Apesar da reforma agrária, a mecanização da agricultura foi responsável pelo desemprego de milhares de camponeses. Outros milhares de pequenos camponeses ficaram endividados ou perderam suas terras por não poder pagar os altos impostos, que, na era Meiji, passaram a ser cobrados em dinheiro, enquanto antes eram cobrados em espécie, parte da produção agrícola. Capítulo 2. A Grande Imigração Nipônica.
A partir de 1912, grupos de japoneses passaram a residir na ladeira Conde de Sarzedas, em São Paulo. O local era próximo ao centro da cidade. Alugar cômodos ou porões de sobrados era o melhor que os pobres imigrantes podiam pagar. Na década de 1920, a Rua Conde de Sarzedas já era conhecida como o local preferido de residência dos japoneses que deixavam o campo. Com o crescimento da comunidade, o entorno do bairro da Liberdade tornou-se então um bairro japonês com lojas e restaurantes típicos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes japoneses para o Brasil cresceu enormemente. Entre 1917 e 1940, vieram 164 mil japoneses para o Brasil. A maior parte dos imigrantes chegou entre 1920 e 1930. O crescimento da imigração para o Brasil foi estimulado porque os Estados Unidos vetaram a entrada de imigrantes japoneses por meio da United States Immigration Act de 1924. Outros países, como Austrália e Canadá, também faziam restrições à entrada de imigrantes japoneses. O Brasil tornou-se um dos poucos países no mundo a aceitar esses imigrantes. Mas no Brasil também houve projetos de restrição de imigração de japoneses. Em 22 de outubro de 1923, o deputado Fidelis Reis apresentou um projeto de lei de regulação da entrada de imigrantes com um artigo que dizia: é proibida a entrada de colonos da raça preta no Brasil e, quanto ao amarelo, será ela permitida, anualmente, em número correspondente a 5% dos indivíduos existentes no Brasil. A imigração de japoneses, entretanto, cresceu durante a década de 1930. Cerca de 75% dos imigrantes japoneses ficavam em São Paulo, estado que tinha grande necessidade de mão de obra para trabalhar nos cafezais. Com a abertura de novas frentes de trabalho, eles trabalhavam também no cultivo de morango, chá e arroz. Pequenas comunidades nipo-brasileiras surgiram no Pará com imigrantes japoneses atraídos pelo cultivo da pimenta do reino. Na década de 1930, o Brasil já abrigava a maior população de japoneses fora do Japão. Muitos imigrantes japoneses continuaram a chegar nesse período, muitos deles atraídos pelos parentes que já tinham anteriormente emigrado. Capítulo 3. Lembranças do Oriente. A manhã estava calma, as folhas quietas agarradas ao caule pareciam dormir. O perfume das flores que desabrocharam à noite ainda exalava ao redor da mansão. Os primeiros raios de sol secavam as últimas gotas de orvalho que ainda brilhavam nas folhas dos belíssimos canteiros que circundavam o gramado próximo à piscina da residência de Hideo. Ele observava todos os detalhes à sua volta, amava aquele jardim, cada cantinho tinha uma história. A grama estava em ordem, e os canteiros floridos e bem cuidados demonstravam a cultura e sabedoria dos orientais. Ele levara anos projetando aquela maravilha, cada plantinha tinha uma história especial. O jardineiro só cortava a grama e ajudava a segurar os galhos na hora da poda, Hideo cuidava de suas flores com o maior carinho do mundo. Por um momento, Hideo parou, respirou fundo e afirmou para si mesmo: está tudo em perfeita ordem para receber meus filhos, netos e meu melhor amigo. Apreciando o jardim, como se estivesse voltando ao passado, lembrou-se de sua terra natal, sentiu saudades e orgulho, pois o seu povo era trabalhador e sabia se portar bem em qualquer nação. Olhando para as nuvens que se dispersavam, ele fechou os olhos e suspirou fundo: na época das cerejeiras, como o Japão se transforma em uma magia inexplicável com suas breves floradas. Quem tem o privilégio de conhecê-las, espera o ano inteiro com ansiedade só para viver algumas horas entre elas. Aquele senhor sentia falta de muitas coisas, o seu país tinha suas belezas próprias. E os campos de arroz? Ele pensava e respirava fundo, parecia sentir o cheiro do arrozal florido. As planícies pareciam um sonho, o vento balançava os cachos das flores que iriam se transformar no principal alimento do Japão. Eram cenas inesquecíveis. Os avós moravam no campo e sempre nos tempos de festividade a família ia para o campo justamente na época em que o arrozal estava florido. Ele agradecia a Buda pela grande felicidade encontrada no Brasil. Apesar de amar sua terra natal, ele também amava o Brasil, sua esposa e filhos eram brasileiros.
Sempre fazia uma breve reflexão de como fora sua noite e, antes de dormir, também refletia como fora o dia. Ele havia sido educado nos princípios de Buda. Refletir sobre o que passou e sobre o que viria, essa era a filosofia. Naquele dia, em especial, a noite lhe pareceu longa demais. Ele esperou a hora certa para se levantar, não estava mais com sono nem se sentindo cansado, mas achava que o corpo tinha de obedecer às ordens da mente, que devia aplicar disciplina ao corpo, por essa razão costumava se recolher todos os dias no mesmo horário e se levantar na mesma hora. Nascido no Japão, quando deixou sua terra natal para vir para o Brasil, contava apenas com 21 anos de idade. Era um homem feito. Na cultura do seu país e na sua geração, um rapaz nessa idade já era considerado responsável por tudo o que determinasse em sua vida. Lembrava-se do dia em que o seu tio em visita à família lhe fez o convite para vir para o Brasil e trabalhar no seu restaurante. Isso acontecera após vê-lo manejando a faca e cortando peixes e legumes. Lembrava-se das fotos que o tio havia levado para exibir à família. Praias lindas, lugares maravilhosos, pessoas bonitas e alegres. O tio contava sobre a abundância de alimentos que havia no Brasil e fazia alusão ao sucesso dos imigrantes japoneses. Quando contou que nas churrascarias os clientes comiam carne até não aguentar, por um preço que no Japão não se comprava 200 gramas de carne, ele se impressionou. Assim, a ideia de vir para o Brasil não o abandonou mais, não que tinha mágoa de seu país, isso não. Mas dentro do seu peito batia grande vontade de atravessar o mar e conquistar por si mesmo algo novo. O tio voltou para o Brasil e pediu que ele pensasse na ideia e, caso resolvesse fazer a vida aqui, seria só avisá-lo, ele cuidaria do resto. Ele, como todo rapaz, sonhava construir algo diferente longe do seu país. As portas do mundo se abriam com muitas oportunidades aos japoneses, exatamente porque eles ajudavam a construir outras nações com a experiência do aprendizado do velho Japão. Ele não comentou sua vontade com ninguém, ficou sisudo e pensativo, a ideia de seguir para o Brasil o perseguia, ele queria fazer algo diferente em sua vida, e o país estava na sua mira. A mãe percebeu sua inquietação e, questionado sobre o que estava acontecendo, ele abriu o coração e confessou o desejo de partir. A princípio, ela se calou, olhando para o chão, depois levantou a cabeça e lhe respondeu: "Você já é um homem feito. Vou sentir sua falta, mas, se seu destino é esse, siga em frente, cruze o oceano e vá para o lugar onde o sol nasce à noite." Quando o meu irmão e outros amigos foram embora para esse país, julguei nunca mais vê-los, no entanto, seu tio está muito bem de vida. O Brasil abriu as portas para eles, e eu só não vou para lá também porque seu pai jamais deixará o Japão por qualquer outro lugar do mundo, e o meu lugar será sempre ao lado dele, pois onde o marido é feliz, a mulher também será. Era tudo o que ele precisava ouvir. A mãe, mulher sábia e equilibrada, apoiou-o e ele continuou atento às suas palavras. Seu tio me disse que trabalha muito, mas, que lá é considerado um homem rico. Quem sabe você também fica rico? Eu sonho ter um filho rico, sabia? Disse a mãe brincando e abraçando o filho. A única coisa que lhe peço é que você se case com uma moça da nossa terra. Não perca o juízo, não se envolva com as moças de lá. Não que elas sejam ruins, mas por terem costumes e criação bem diferentes da nossa cultura, você não seria feliz nem faria uma moça nascida por lá feliz. Siga os conselhos do seu tio e vai se sair muito bem. Ele pegou as mãos da mãe e, feliz da vida, perguntou: "A senhora me abençoa?" "Meu filho, vou abençoá-lo sempre. Mamãe vai sentir muita saudade, você vai fazer muita falta em nossa casa, mas, sabendo que está feliz, ficarei feliz também. Por favor, mamãe, prepare meu pai, assim, quando eu for lhe falar, ele vai estar ciente das minhas intenções e será mais fácil convencê-lo. Se a senhora falar com ele, tenho certeza de que minha partida para o Brasil será mais fácil." "Claro, meu filho. Vou falar com ele, e sei que também vai abençoá-lo." E ela continuou falando e animando o jovem. É bom os filhos serem diferentes dos pais em algumas coisas, pois dessa forma nos ajudam a compreender as mudanças. Assim que a senhora conversar com ele, vou pedir para entrar em contato com o meu tio.
Está resolvido, vou para o Brasil e quando estiver bem de vida, volto para me casar e levar vocês comigo. O seu filho um dia será rico. Falou o rapaz, com alegria e entusiasmo, suspendendo a mãe nos braços. Vou para o Brasil trabalhar e ganhar muito dinheiro. Meu tio me disse que todos os imigrantes japoneses que ele conhece estão com a vida encaminhada, e eu serei mais um. Quando o pai soube da novidade, preocupou-se e só ficou mais tranquilo quando o irmão lhe prometeu que se Hideo não se adaptasse, não haveria nenhum impedimento para voltar ao Japão, pois as leis brasileiras não obrigavam nenhum estrangeiro a permanecer no país se não fosse seu desejo e que, se isso acontecesse, ele pagaria todas as despesas do sobrinho. Afinal, chegou o grande dia, tudo estava pronto para a viagem. Os familiares lhe fizeram muitas recomendações. O avô lembrava que ele era o filho mais velho, não podia abandonar os pais, e caso um deles faltasse deveria voltar imediatamente para tomar as rédeas da família. Hideo concordou e fez um juramento de coração, trabalharia dia e noite, iria fazer de tudo para melhorar de vida, queria dar aos pais uma vida tranquila. Voltaria para buscá-los, com certeza. A viagem foi longa, houve momentos em que ele pensava que estava louco, era uma viagem sem fim, só havia céu e água à sua frente. Pensou que se pudesse voltar atrás, voltaria. Não imaginara que uma viagem daquelas fosse tão cansativa, os dias e as noites demoravam a passar. Suspirou aliviado quando foi informado de que a viagem havia chegado ao fim. Agora estava no Porto de Santos. Sentiu como se arrancassem um espinho de sua alma. Não via a hora de colocar o pé em terra firme, abraçar o tio e começar nova vida. Tinha consciência do que o aguardava, seriam sacos e sacos de legumes para descascar e cortar. Caixas e caixas de verduras para lavar, pilhas e pilhas de pratos e talheres para lavar e secar, mas, mesmo assim, estava confiante de que tudo daria certo. Depois dos procedimentos de praxe, orgulhoso, ele seguiu viagem com o tio, que lhe mostrava lugares maravilhosos. Horas mais tarde chegaram a São Paulo e foram almoçar em uma churrascaria. O tio orientou que ele poderia pegar a quantidade que quisesse de saladas, mas o melhor era servido nas mesas. E isso ele comprovou ao ver os garçons passando de mesa em mesa e servindo os clientes à vontade. Ele nunca comeu tanto em sua vida. Ao chegar à casa dos tios lhe foi servido um chá para ajudar na digestão. Depois de conversarem sobre as questões da família, ele foi levado ao quarto do primo onde passaria a noite. Parece que a única pessoa que se sentiu incomodada com sua presença foi o primo, que só falou com ele o necessário, e no quarto não fez questão de ser nem um pouco gentil. Hideo deu graças a Deus que no outro dia começaria a trabalhar e iria morar no restaurante do tio, assim não incomodaria o primo. No dia seguinte, seu tio o chamou. Ele olhou no relógio e lembrou que não havia mudado o fuso horário, conforme o tio lhe instruíra. Pulou da cama e acompanhou o tio, que lhe disse que fariam a primeira refeição no restaurante. Andando pelas avenidas de São Paulo, trânsito lento, ele observava as pessoas e se lembrava das palavras da mãe: as pessoas do outro lado do nosso país são bem diferentes de nós, jamais poderá dar certo um casamento entre pessoas com culturas e costumes tão diferentes. As mulheres eram bonitas, pareciam personagens de ficção, cabelos encaracolados, pele morena, negra, outras loiras. De fato, era uma mistura de raças que impressionava pela beleza. O restaurante do tio era muito bem equipado, estava em um local muito bom e não deixava dúvidas, o tio era um homem próspero. Foi apresentado aos funcionários que respeitosamente o cumprimentaram. Logo estava na cozinha demonstrando suas habilidades. O tio ficou impressionado e lhe perguntou onde havia aprendido tudo aquilo. Ele respondeu: estagiei em alguns conceituados restaurantes do Japão só para aprender o que fazer com os peixes do Brasil. Os colegas olhavam com admiração sua habilidade com a faca e os peixes. Ele comentava com orgulho que o Japão era uma nação conscientizada dos seus deveres, país onde os jovens trabalhavam com alegria servindo em qualquer departamento porque acreditavam que estavam aprendendo uma profissão e não que trabalhavam de graça. E seu tio traduzia tudo aos outros funcionários. Em pouco tempo, ele já havia conquistado a confiança do tio,
que não fazia mais nada sem pedir sua opinião sobre qualidade e quantidade. Ele começou a acompanhar o tio nas compras para a escolha dos produtos. O que ele aprendera no Japão e trouxera para o Brasil era testemunhado por quem trabalhava com ele. Os resultados podiam ser comprovados nos lucros que dobraram e nos salários que melhoraram para todos os empregados. Ele trabalhava sem olhar para o relógio e, após certo tempo, instruía os demais colegas: precisamos desenvolver metas de trabalho que nos ajudem a ganhar tempo. Às vezes, ia dormir às 2 horas da manhã e no outro dia às 6 já estava acordado preparando o cardápio. O tio vivia repetindo aos filhos que fora abençoada a hora em que resolvera trazer Hideo para o Brasil. Este notava que o primo baixava a cabeça e não respondia nada, algumas vezes até deixando claro que não gostava da presença dele em sua casa. Por esse motivo, quando os tios insistiam em levá-lo para passar um dia com eles, Hideo inventava uma desculpa, pois não queria criar um clima desagradável na família. Morava no restaurante com mais 3 japoneses, todos conhecidos da família, que vieram do Japão tentar a vida no Brasil. Um deles chamava-se Hiroshi e tinha a mesma idade de Hideo, por essa razão os dois combinavam em tudo, tinham as mesmas habilidades, os mesmos sonhos, e nas poucas horas de folga saíam juntos, eram como irmãos, não havia segredos entre eles. Hiroshi muitas vezes aconselhou o amigo a não interferir nas discussões entre o tio e o filho que, às vezes, largava o caixa do restaurante sem dar explicação e quando o pai o cobrava pelo trabalho ele respondia: peça ao seu querido sobrinho, ele não é maravilhoso. 4 anos depois da chegada de Hideo ao Brasil, o tio abriu um novo restaurante e colocou-o para tomar conta, mandando Hiroshi junto. Além dos salários, eles recebiam uma parcela nos lucros. Em 2 anos, outro restaurante aberto, desta vez ele e Hiroshi eram os donos. Como sempre, o primo tentou envenenar o pai caluniando Hideo, dizendo que ele e Hiroshi roubaram o restaurante, pois caso contrário não poderiam ter montado um restaurante daquele porte em tão pouco tempo. Hideo fez questão de comprovar todo o lucro obtido pelo tio e o valor que lucrou no acordo feito com ele. Também mostrou os ganhos de Hiroshi e provou que o que eles haviam ganhado fora suficiente para investir e adquirir alguns créditos no banco. O tio chorou e pediu muitas desculpas pelo filho. Afirmava que confiava plenamente no sobrinho, já com relação ao filho não podia dizer o mesmo. Hideo continuou dando assistência ao tio, jamais seria ingrato com ele, que tinha muito orgulho da competência do sobrinho. Depois de tanto tempo, o rapaz resolveu tirar alguns dias de folga para visitar os familiares que ficaram no Japão e o tio foi junto. Hideo levou muitos presentes brasileiros para todos os membros da família, porém, o presente maior para os pais foram as palavras do tio, que disse claramente: boa parte do que tenho hoje devo ao filho de vocês. A mãe de Hideo solicitou que ele escolhesse uma noiva, pois já era tempo de pensar em se casar. Ele deveria deixar o casamento acertado. Uma vez que estava bem situado na vida, precisava de alguém para cuidar dele e ajudá-lo a ser feliz. Diante da insistência da família, ele pediu para conhecer as moças que estavam prontas para vir morar no Brasil. Foram-lhe apresentadas várias pretendentes e, por fim, ele escolheu uma moça chamada Yoko, meiga, inteligente e discreta. Ficou tudo acertado entre as famílias que no próximo ano ele voltaria para se casar. Os pais de ambos os noivos viajariam com eles para conhecer o Brasil, e todas as despesas ficariam por conta do jovem. Hideo olhava para a piscina e ria. Se alguém o observasse, acharia que ele estava louco. Recordava-se das lembranças de sua juventude, que confusão ele foi arrumar no Japão. Ainda bem que 2 anos depois Yoko se casou com o seu primo e estava muito bem casada. Ambos ficaram amigos e em família. Ele relembrava como conhecera sua companheira, 6 meses depois que tinha ficado noivo no Japão, fora apresentado para Maeva, filha de um amigo do seu tio. Os pais eram japoneses, mas ela era nascida no Brasil. Maeva era a mistura do sol do Oriente com o sol do Ocidente, bela, alegre, descontraída, inteligente e bem diferente de sua noiva. Ele nunca imaginou que um dia seria tocado por um sentimento daqueles, passava dias e noites pensando nela e como iria desfazer o compromisso com a noiva japonesa.
Compromisso nupcial era coisa de dignidade entre o seu povo. Ele foi bem sincero com Maeva contando-lhe sobre o noivado. Os dois passaram a se encontrar às escondidas, pois ela sabia que os pais não aprovariam aquela decisão. Rideu pensava bastante, precisaria de coragem para contar ao tio a verdade, sabia o que iria acontecer, mas estava disposto a viver aquele amor. Como poderia desfazer-se de um compromisso firmado em família? Como os tios receberiam aquele tipo de comportamento? Iriam desprezá-lo? O tempo voava e ele precisava resolver a situação. E uma coisa era certa, por nada no mundo ele abriria mão de Maeva, deixaria tudo para trás, menos ela. O amigo e irmão Hiroshi lhe dava cobertura e lhe pediu permissão para interferir por ele e falar com o tio. Sugeriu que eles pagassem todas as despesas para o tio ir ao Japão indenizar a família da moça de alguma forma, e ele ficaria livre para viver o seu amor. Ele, então, aceitou a ajuda, não havia outra saída. Ao saber do que estava acontecendo com o sobrinho, o tio ficou furioso. Como poderia um rapaz de família fazer uma coisa daquela? Ele achava que os costumes de liberdade no Brasil não eram saudáveis, os jovens vinham para cair, sem mais nem menos, comportavam-se como os brasileiros. Um compromisso era coisa sagrada, não podia se desfazer. O que seria dos pais dele diante dessa vergonha? E o prejuízo da moça? Ela ficou esperando, fazendo enxoval, ele teria de reembolsá-la por todos os gastos, e a família que ficara sem casar a filha. O primo aproveitou a oportunidade para colocar para fora o que sentia por ele, e comentou: "É nisso que dá estender as mãos a parentes aproveitadores. Como o senhor vai ficar diante dos pais de Yoko e de seus parentes do Japão?" Hiroshi se levantou e, sem aguentar a maldade do primo de Hideo, acabou interferindo na conversa. O seu primo nunca tirou proveito nenhum das oportunidades oferecidas pelo seu pai, ele retribui em gratidão e trabalho. Pense no que está falando, o fato não lhe dá o direito de fazer julgamentos. Se ele não fosse honesto, simplesmente não apareceria na data marcada nem daria nenhuma explicação às famílias japonesas. Quantos casos como este temos nos dias de hoje no Japão? O mundo mudou, muitas moças comprometidas ficaram sem o casamento e sem qualquer remuneração monetária, e não é porque moro aqui que não estou a par do que acontece na minha terra. O tio de Hideo passou a mão na testa, respirou fundo, e respondeu: "Hiroshi tem razão. E você não foi chamado na conversa, portanto, fique calado antes que eu perca minha paciência. Não era isso o que queríamos, mas, se aconteceu, vamos resolver. Hideo é como se fosse meu filho." E, olhando para o filho, continuou: "Pena que você não se pareça com ele, pois eu teria muito orgulho." O filho saiu da sala batendo os pés no chão e resmungando algo que eles não entenderam. Batendo de leve nas costas de Hiroshi, falou: "Aceito sua proposta. Vou até o Japão com todas as despesas pagas por Hideo e levo para as mãos da família da moça uma boa quantia em dinheiro. Assim vou acalmar os pais dela. Quem disser que dinheiro não acalma uma situação dessa, está totalmente errado, pois com dinheiro pode-se resolver não apenas um problema, mas muitos. Enquanto isso, vocês e Hideo dobram os lucros dos meus restaurantes. Afinal, também mereço uma recompensa, não é verdade? Vou numa missão importante, mas nada me impedirá de aproveitar um pouco o meu precioso tempo." Assim foi feito, a família de Yoko aceitou as desculpas e o bom presente em dinheiro. A moça já estava com os olhos e o coração abertos para outro jovem da família. Agradeceu muito a Buda pelas bênçãos recebidas. Os pais de Hideo vieram ao Brasil para o seu casamento com Maeva, e, um tanto desconfiada pela diferença de costumes da moça, a mãe abençoou o casamento e disse ter gostado bastante da noiva. Os negócios iam cada vez melhor. O tio com seus restaurantes e ele e Hiroshi com o deles. Apesar de muito trabalho em seu próprio restaurante, ele nunca deixou de dar assistência ao tio. Fazia todas as compras e orçamentos para o tio e lhe prestava contas. Nunca tirou uma moeda do tio, que tinha total confiança nele. Em 5 anos de casado, Hideo e Maeva tiveram 3 filhos, seu filho mais velho chamado Marcos, sua filha única chamada Simone e o seu filho mais novo chamado Carlos.
Eles optaram por colocar nomes bem conhecidos no Ocidente a fim de facilitar o convívio deles em sociedade sem ser confundidos com japoneses, pois, apesar da descendência japonesa, eles eram brasileiros. Ele e o amigo Hiroshi receberam uma boa proposta para abrirem uma rede de restaurante no Havaí. Ele ficou balançado, mas pensou muito nos filhos, que eram brasileiros, tinham fisionomia de japoneses e teriam de começar nova etapa em outro país, o que poderia complicar a cabeça deles. Hiroshi lhe propôs um negócio de irmão para irmão. Ele era solteiro e não pensava em casar-se tão cedo. Talvez depois dos 45 poderia pensar no assunto. Iria para o Havaí e lá abriria o restaurante com suas economias. Venderia sua parte da sociedade para Hideo, que poderia pagá-lo mês a mês. Hideo aceitou a proposta dizendo ao amigo que se qualquer coisa desse errado, ele poderia voltar e ambos fariam nova sociedade. Em menos de 3 anos Hiroshi ganhou mais dinheiro no Havaí que em toda a sua vida no Brasil. Hiroshi doou aos filhos do amigo a quantia que Hideo devia a ele. Em passeio ao Brasil, disse que continuava solteiro e que só pretendia casar-se lá pelos 50 e tantos anos, uma vez que agora era rico e isso facilitaria arrumar um bom casamento. Os filhos de Hideo cresciam e estudavam em uma boa escola, a educação estava em primeiro lugar. Os pais dele vieram algumas vezes visitar a família e eles também foram algumas vezes ao Japão. Os negócios lhe permitiram comprar uma excelente casa, além de algumas propriedades fora da cidade. Comprou também um excelente terreno em uma área considerada nobre, onde construiu um prédio moderno e vendeu os apartamentos. Conservou a cobertura, onde hospedava os parentes e amigos japoneses, e um apartamento para cada filho. Ele tinha orgulho em oferecer aos familiares e amigos o que tinha de melhor, era uma forma de mostrar sua gratidão por eles. Foi isso que ele aprendeu com seus pais, oferecer o melhor para as pessoas que amava. Mesmo com suas economias, não deixava de trabalhar de sol a sol, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana também jogava xadrez com os amigos, participava de torneios e praticava esportes. Seus pais estavam idosos, mas cheios de vitalidade. Ambos se alimentavam bem e praticavam muitos exercícios, tudo isso os ajudava a viver melhor. Agora Hideo se lembrava como havia se entristecido num certo tempo de sua vida, quando ouvira comentários que faziam a seu respeito. Alguns empregados brasileiros cochichavam dizendo que o japonês não confiava em ninguém, que fiscalizava tudo. O que eles não entendiam é que ele recebera como educação, o zelo e o cuidado por tudo e jamais saía fechando uma porta sem antes verificar se a luz estava apagada, se a torneira não pingava, se as janelas estavam bem fechadas, se não havia sido esquecida alguma coisa fora do lugar. O sentido não era desconfiança, e sim prevenção. A educação que ele recebera no Japão não fora deixada para trás, apesar de ter adquirido novos hábitos da cultura brasileira, não perdeu a educação que recebera em seu país. Ele agradecia muito ao Brasil pela vida feliz que tinha ao lado de sua família, porém, cultivava no coração e na alma, as tradições e os costumes de sua terra. Verificando com mais cuidado se realmente estava tudo em perfeita ordem, lembrava-se da filha correndo pelo jardim atrás de borboletas e o seu amigo Hiroshi rindo e falando. Crianças como Simone nunca deveriam crescer, ela poderia ficar sempre essa garotinha linda brincando de pega-pega com as borboletas. O difícil é que a gente sabe que ela vai crescer e um dia se casar. E com quem será que vai se casar? Espero que tenha muita sorte para lhe dar bons netos e muita alegria. Preocupo-me com sua filha como se ela fosse minha também. Pois é, Hiroshi, eu amo e cuido da minha filhinha tão bem. Será que o homem que vai desposá-la será bom marido? Não faço questão que ela se case com japonês, apesar de que se vier a acontecer confesso que ficarei muito feliz, mas vou investigar bem o comportamento de quem um dia levará a minha filhinha. Olha quanta inocência correndo atrás das borboletinhas. Você sabe que pode contar comigo, os seus filhos são meus também. Vamos cuidar deles com cuidado e carinho. Realmente, Hiroshi, mesmo distante você não se descuida de saber como eles estão na escola e sempre se oferece para ajudar em alguma coisa. É um amigo e tanto. Os anos se passaram.
A filha completaria 22 anos e se formaria em medicina veterinária. Ela seguira sua vocação, era louca por animais. Maeva queria oferecer uma bonita festa para a filha, com o que ele concordou plenamente, ela merecia, pois era boa filha e aluna. Além dos inocentes flertes sob o olhar do irmão mais velho, Simone nunca levara um namorado para casa. Era caseira e não dava um passo sem que eles não soubessem. Trabalhava com eles nos restaurantes que agora eram 2. Fazia questão de ter o seu próprio dinheiro, assim como os 2 irmãos. Naturalmente, alguém que não podia faltar na festa de formatura de sua filha era o seu amigo Hiroshi. Lembrou-se de que fazia 5 anos que ele não vinha ao Brasil e sua filha merecia a presença do tio mais querido. Muitos parentes do Japão também estavam a caminho, e a presença dele era fundamental. O amigo confirmou presença dizendo que em uma ocasião tão especial como aquela, deixaria tudo para estar ao lado do amigo e que eles estavam ficando velhos. Ele não tinha percebido que Simone crescera e já ia completar 22 anos. Contudo, ele fazia questão de prestigiá-la. A festa foi linda, muitos pretendentes estavam cobiçando a moça, que era linda, muito parecida com a mãe. Hideo só ficou mais tranquilo quando viu que Hiroshi estava cuidando dela o tempo todo. Contudo, o que ele não esperava aconteceu. Passados os dias, ele estranhou que o amigo, que nunca havia ficado mais que 3 ou 4 dias no Brasil, desta vez estava havia mais de uma semana. E todos os dias ele ia à sua casa e ficava horas conversando com Simone à beira da piscina. Ele não desconfiou de nada, achou que o amigo a estava aconselhando. No 10º dia de estadia do amigo, este o procurou pedindo para falar-lhe em particular e que o assunto era extremamente sério. Ele ficou pálido, será que a filha confessara alguma coisa errada para Hiroshi? Apressou-se em levar o amigo até o escritório. Sentados um diante do outro, ele esperou o que o amigo tinha a lhe dizer. Este não perdeu tempo e logo entrou no assunto. Hideo, você sabe o quanto o respeito e que somos como irmãos, por essa razão jamais poderia mentir para você. O assunto que me traz aqui é Simone. Hideo se levantou e, abrindo os braços, quase implorou. Fale-me de uma vez o que está acontecendo com a minha filhinha. O que você está sabendo que eu não sei? Eu e sua filha nos apaixonamos e queremos sua bênção e autorização para nos casarmos. Hideo ficou pálido, sentiu as pernas amolecerem e sentou-se na cadeira. Queria falar, mas a voz não saía. Hiroshi continuou. Sei muito bem o que você está pensando, que sou um traidor, que não tinha direito de olhar para sua filha como mulher, mas não fiz de propósito, simplesmente descobrimos que temos muitas afinidades. Não sei se você vai me entender, sabe aquela mesma coisa que você sentiu quando conheceu Maeva? Aconteceu comigo e Simone, nunca senti isso por mulher nenhuma, tanto que sou solteirão, mas cheio de saúde, é claro. Por favor, não me odeie, não foi premeditado, simplesmente aconteceu. Eu quero me casar com sua filha e quero a sua permissão. Naquele momento, a vontade era avançar em Hiroshi e apertar sua garganta até vê-lo morto. Contudo, a sensatez lhe chamou a atenção, sua filha está na idade de se casar, e Hiroshi é o melhor homem do mundo para ela, que quer casar com ele. Deixe-a ser feliz. Hideo procurou se acalmar. Chamou Maeva, os filhos e Simone, que confirmou estar amando Hiroshi. Maeva ficou pálida, mas logo se refez do susto e, virando-se para a filha, perguntou. Você não está encantada com a presença de Hiroshi e pensa ser amor? Não estou encantada nem enganada, mamãe. Estou de fato amando Hiroshi e quero me casar com ele. Maeva se lembrou de que quando conheceu Hideo também soube de imediato que queria se casar com ele. Sua filha era muito parecida com ela. Os irmãos simplesmente ouviram. Marcos parecia assustado, o tio Hiroshi iria se casar com a sua irmã. Ele não entendia mesmo de mulher. O tio Hiroshi não seria velho demais para ela. Depois do susto, meses depois, a jovem teve uma bonita festa de casamento com parentes de ambas as partes vindos do Japão para participar da cerimônia. A moça foi embora para o Havaí. Hideo lembrou-se dos primeiros dias sem Simone. A casa parecia silenciosa e vazia, a sua menininha fora embora.
Muitas vezes, ele chorou escondido, sentindo falta dela. O filho mais velho era engenheiro e não parava de estudar. Foi para os Estados Unidos fazer um curso e acabou ficando por lá. Ele se comunicava com os pais constantemente. E qual não foi a grande surpresa no dia em que ele deu a notícia para os pais? Sou engenheiro da NASA e desenvolvo um trabalho muito importante para a humanidade. Hideo sentia a falta do filho, mas ao mesmo tempo se orgulhava de saber que ele ocupava um lugar importante na mais conceituada organização do mundo, a NASA. O filho mais novo continuou com eles, trabalhando nos restaurantes e cursando o segundo ano de medicina. Tudo ia bem, Carlos era calmo, tranquilo e muito aplicado, nunca lhe deu preocupações. Hideo suspirou fundo, lembrando-se do susto e do desgosto que sentiu quando o filho mais novo lhe informou de que estava deixando o curso de medicina e que iria abraçar o celibato. Queria ser padre, nos leitos dos hospitais. Como estudante de medicina, descobrira que sua vocação maior era tornar-se médico da alma. Os pais fizeram de tudo para tirar aquela ideia da cabeça, até lhe ofereceram pagar seus estudos nos Estados Unidos, Havaí, Japão ou qualquer outro lugar do mundo que escolhesse, mas nada fez com que ele desistisse da ideia de ser padre. Um psicólogo foi chamado e Hideo pressionou tanto o filho que este aceitou fazer análise com o conceituado profissional. Contudo, o moço se manteve firme em seu desejo, e o pai não teve alternativa a não ser aceitar vê-lo arrumando as malas e se transferindo em busca de seus sonhos. Hideo se lembrava do sofrimento dele e da esposa, que nunca foram católicos. Eles eram budistas e se perguntavam de quem o filho herdara aquilo. Não seria a influência da cultura do país. O fato é que não encontravam justificativa que os convencesse. Os amigos e parentes da colônia japonesa se reuniram várias vezes para conversar com o rapaz. Por fim, ele convenceu a todos que de fato estava certo e consciente em sua escolha. Certo dia, pegando um sushi, disse: "Se eu estivesse no Japão com certeza seria um monge, mas no Brasil optei por ser padre, e, pelo amor de Deus, não estou deixando de ser o filho, o irmão, o amigo de vocês, continuo sendo eu mesmo. Vou continuar gostando de sushi, de nadar, de chá verde, de correr nas competições, e vou querer ganhar de vocês." Todos se entreolharam. Ele pegou um copinho, encheu de saquê, pediu licença ao pai, e virou de uma vez na boca. "Olhem, eu não virei santo, viram? Dá para vocês entenderem que ser padre não é deixar de existir como ser humano e sim trabalhar em prol desse ser humano." Naquela tarde, 90% dos convidados de Hideo se convenceram de que não era o fim do mundo o caminho escolhido pelo filho. Ele abraçaria uma vida diferente da maioria das pessoas, tinha o direito de fazer sua opção. Poderia ter escolhido casar-se e ter filhos, mas sua opção foi outra: não casar e não ter filhos carnais, amar a todos os filhos de Deus como se fossem seus. Nem por isso deixaria de estar presente na vida da família, isso ficou muito claro, não deixaria de ser o filho que sempre fora, o irmão e amigo de todos. Com essas lembranças, Hideo acabou de dar a volta no jardim, verificou os vestiários, o salão de jogos, a sala de ginástica. Tudo estava em perfeita ordem. Passou mais uma vez próximo à piscina para certificar-se de que tudo estava certo. Ele tinha esse hábito, gostava de tudo em seus devidos lugares. Antes de deixar o jardim, viu que Maeva lhe acenava. Ele, então, dirigiu-se até ela. "Marido, por favor, venha me ajudar, vamos olhar os dormitórios e banheiros para checar se está tudo em ordem." Juntos, olharam todos os aposentos. No aposento do de Marcos, Hideo chamou a atenção da esposa. "Está faltando papel, cesto para o lixo e uma luminária. Esqueceu que o gênio acorda de madrugada para desenhar suas ideias." A esposa arregalou os olhos e respondeu: "Tinha esquecido. Acho que ele continua com as mesmas manias." Puxou ao pai, que acorda no meio da noite para verificar se apagou a luz da cozinha. Hideo respondeu em tom de brincadeira: "Ou a você, que sempre chama pelo pai dele para dar uma olhada no que está faltando, e o pior é que sempre está faltando alguma coisa." Tudo em ordem, os dois foram fazer a primeira refeição no jardim de inverno. Todos os canteiros estavam floridos, o perfume das flores exalava pelo ambiente.
Será que Marcos vem mesmo, Hideo? Perguntou preocupada a esposa. Sinceramente, espero que sim, respondeu ele. Esta ocasião é tão importante. É como se fosse o casamento do irmão caçula. Ele mesmo nos disse que o dia da ordenação é o dia do casamento com a igreja, então é importante que a família esteja presente. Deixei bem claro para Marcos que ele precisava estar do nosso lado, ainda mais sendo o filho mais velho. Nossos parentes e amigos do Japão vieram ao Brasil só para esse acontecimento, imagine que desgosto se o irmão não aparecer. Se Deus quiser, ele há de vir, respondeu a esposa cheia de esperança, é que Marcos gosta de nos pregar surpresas. Você verificou se está tudo em ordem com nossos parentes? Fique tranquila, pedi aos empregados que qualquer coisa ligassem avisando. Estive lá pessoalmente e estava tudo bem. Para falar a verdade, nós dois nos acostumamos com esta casa, mas, em questão de conforto, a cobertura não fica atrás em nada e ainda conta com uma diferença, não dá tanto trabalho. Estou falando só por falar, sei que você não gosta de apartamento, completou ele. Isso é verdade, não me acostumaria a morar em apartamento, gosto de acordar e colocar o pé na terra, você sabe, prefiro me sentir no chão, sei que seria mais confortável, seguro, porém, mesmo assim, prefiro todo o trabalho que tenho nesta casa. 11 horas da manhã o telefone tocou. Hideo apressou-se para atender, a esposa ficou prestando atenção em suas palavras. Era a filha avisando que dentro de 1 hora estariam chegando. Estava desembaraçando as malas. Pediu que os pais não se preocupassem, chegaria a tempo para o almoço. E que não era necessário irem ao aeroporto, o marido contratara um motorista que ficaria à disposição deles em São Paulo até o término da viagem. Essa nossa filha não dá mesmo trabalho. Graças a Deus casou-se com a pessoa certa, não temos o que lamentar, redarguiu ao desligar o telefone. Vamos nos apressar para nos arrumarmos, pois daqui a pouco nossos netos estarão aqui. Nossa filha está chegando, graças a Deus. Falou Maeva apressada, deixando a sala. Enquanto isso, no aeroporto, Marcos comentava com a irmã, será que agimos certo não contando para eles que vamos chegar juntos? Ah, Marcos, acho que eles não sofrem do coração. Uma surpresa como essa só vai lhes fazer bem. Estou até imaginando a cara deles vendo você descendo do carro, disse a irmã. Hiroshi, de mãos dadas com a filha que vivia agarrada a ele, comentou, grande mesmo foi a minha alegria com a surpresa que você nos fez. Eu tinha uma mágoa, pois você nunca tinha ido nos visitar. Sua chegada em nossa casa foi um valioso presente. Só falta agora receber a visita do senhor padre. É assim que eu vou tratar o meu cunhado, e quero que os meus filhos também tenham por ele o mesmo carinho e respeito. Para nós, é um orgulho ter alguém assim na família. Cunhado, não foi por falta de vontade nem de amor que deixei de visitá-los. Estou devendo uma visita até para meus pais, que mereciam mais a minha presença. Você nem imagina o que é a minha vida, casei-me com a NASA e ela cobra a minha presença 24 horas por dia. Você acredita que às vezes fico 2 meses sem sair dos laboratórios? Acredito. Deve ser uma fábrica de loucos, respondeu Hiroshi. O menino, que só ouvia a conversa, olhou para o tio e falou, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Rian, todas. Respondeu o tio. Meu maior desejo é conhecer a NASA. Você poderia me levar? Já sonhei várias vezes com foguetes subindo e clareando o céu. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para você realizar seu sonho, visitar a NASA. Oba! Como é bom ter um tio hiperimportante. Epa! Quem disse ao mocinho que seu tio é hiperimportante? Ah, eu acho que alguém que não é americano e trabalha na NASA é mega importante. Bem, você tem suas razões, mas vamos deixar para falar da NASA depois. Estou aqui para apertá-lo, disse isso levantando o garoto no ar. Chegaram ao carro e entraram. Logo estavam atravessando as avenidas movimentadas de São Paulo, ansiosos por chegarem à casa dos pais. Capítulo 4. Despedida de Carlos. O seminarista Carlos arrumava os seus pertences, olhava para os lados e já sentia saudades de cada cantinho. Os colegas observavam-no. Eles iriam sentir muito a falta do amigo.
Um deles, que ajudava Carlos a fechar a mala, perguntou: "Você vai dormir na casa de seus pais? É uma despedida de solteiro. Eu tenho certeza de que você está totalmente certo em sua escolha, meu amigo. Vou rezar muito a Deus para encontrar essa força que lhe ajudou no caminho que segue agora. Conte sempre comigo. Não estou me separando de vocês e sim me preparando para ajudá-los na caminhada que os esperam amanhã." O seminarista tinha um olhar melancólico. Contudo, seus olhos negros e puxadinhos, como diziam os colegas, demonstravam firmeza absoluta na sua fé. Ele puxou e arrumou bem o lençol da cama. Sabia que aquele seria o leito de outro seminarista que, como ele, chegaria ali apenas com a fé e a vontade de encontrar-se consigo mesmo. Como seminarista, foi a última audiência com o superior. Depois de conselhos amorosos e uma bênção especial, ele se retirou, passou na secretaria e recebeu as últimas instruções quanto aos horários para os rituais litúrgicos. Foi até o aposento e abraçou todos os seminaristas. Pegando sua pequena mala, como sempre bem-humorado, revelou: "Vocês veem as vantagens de ser um seminarista. Toda nossa bagagem cabe em uma pequena mala que podemos transportar facilmente." Deixou o prédio rapidamente, dirigindo-se para um ponto de ônibus. Não avisou os pais, pois se tivesse avisado, com certeza teriam ido buscá-lo de carro. Queria fazer surpresa, não tinha pressa, talvez os irmãos já estivessem por lá, e ele pensava muito em abraçar os sobrinhos. Interessante, pensou Carlos, não sinto nenhuma falta do conforto de minha casa, apenas sinto saudades do convívio em família, do carinho de minha mãe e do jeito sério e ao mesmo tempo amável de meu pai. Enquanto aguardava para atravessar a avenida, observava o corre-corre das pessoas de um lado para outro e se lembrava dos tempos em que saía com a turma do colégio, era divertido. De repente, uma moça lhe chamou a atenção, era muito parecida com Bruna, uma garota por quem fora apaixonado por muito tempo e nunca tivera coragem de revelar o seu amor, sua paixão. Bruna tinha os cabelos loiros e os olhos verdes, era diferente das outras meninas. Sempre gentil e prestativa, tirava as melhores notas do colégio. Nos trabalhos em grupo era disputada por todos do grupo e, na verdade, ajudava a todos. Na festa de formatura ela lhe disse que possivelmente deixasse o Brasil e fosse viver com o pai nos Estados Unidos. Ainda não estava certa, apenas havia essa possibilidade. Ele lhe desejou boa sorte com o coração apertado, e no íntimo se questionou o que teria acontecido se tivesse revelado seu amor por ela. Ela talvez seguisse outro caminho. Tempos depois, quando já estava na faculdade de medicina, encontrou um ex-colega que lhe contou que Bruna havia deixado o Brasil e estudava medicina também. Por muito tempo ela viveu em suas lembranças, até o dia em que ele encontrou Cristo de braços abertos convidando-o para segui-lo. O farol abriu e Carlos atravessou a avenida indo para o ponto de ônibus. A sua indumentária chamava a atenção dos passantes, que olhavam para ele com certo carinho e respeito. Assim que o ônibus abriu a porta para a entrada dos passageiros, ele correu para ajudar uma senhora idosa a se acomodar. Ela lhe agradeceu e acrescentou: "Deus sempre envia um dos seus anjos para nos ajudar." Chegando próximo à casa dos pais, Carlos desceu do ônibus e se dirigiu à alameda em que ficava a residência. Depois de ter andado quase 20 minutos, avistou a mansão onde passara a infância. Cumprimentou o casal de vizinhos que estavam na rua. Eles ficaram felizes por vê-lo e disseram que estariam na igreja para prestigiar o novo sacerdote, haviam recebido o convite dos pais dele. Diante da mansão, tocou a campainha e a antiga babá veio atendê-lo. Emocionada, ela abriu os braços exclamando: "Meu filho, que alegria tê-lo aqui! Venha, a mesa está sendo colocada para servir o almoço." "Meus irmãos chegaram, Marina?" questionou ansioso. "Continua curioso como sempre, não é, Carlinhos? Vamos entrar e lá dentro você confere quem está aqui." Ao entrar na sala todos vieram correndo em sua direção, ele abraçou um a um. A sobrinha, olhando para ele, perguntou ao pai, por que ele usa essa roupa estranha. Hiroshi olhava para o cunhado e não encontrava a resposta para dar à filha. Carlos, abraçando a menina, respondeu: "Lia, no restaurante do seu pai todos os funcionários usam uniforme."
Sim, até meu pai usa, e também um chapéu quando está na cozinha. Então você vai entender o que significa esta roupa, é um uniforme da igreja. Ah, agora entendi. Você vai se tornar padre, é por esse motivo que nós viemos, e também para visitar nossos avós. O irmão da garota, que só ouvia a conversa, virou-se para o tio Marcos e perguntou: Você usa uniforme na NASA? Claro que uso. Uniforme, crachá, capacete, botas e, às vezes, luvas. Você tem fotos para nos mostrar? Muitas. Depois do almoço mostro a vocês. A refeição foi servida. A mãe mandara preparar o prato preferido de cada um. Após o almoço, os pais convidaram os filhos e genro para irem descansar no jardim e conversarem. As crianças, acompanhadas da governanta, andavam pelo jardim brincando e desbravando as coisas novas dentro e fora da casa. Marcos falou sobre o trabalho na NASA. Explicou que gostava do que fazia, que todos os dias tinha algo novo e que ele sempre gostou de aventuras. Vivia bem e como não gastava praticamente nada, conseguira juntar uma pequena fortuna. Tinha um apartamento bem montado, mas quase não aparecia por lá. Sua vida era dentro das dependências da NASA. Simone contou sobre os filhos. Eles eram crianças boas e muito estudiosas. Ela e o marido não podiam reclamar da sorte, o futuro dos filhos estava garantido e ela sentia-se extremamente feliz ao lado de Hiroshi. Carlos ouvia os irmãos e dava graças a Deus. Sua família, apesar de não seguir os mesmos passos dele, tinha fé, era budista e respeitava as outras religiões. A mãe, tocando em seu braço, pediu: Carlos, fale-nos algo sobre a sua vida, meu filho. Não sabemos se você está mesmo feliz e decidido a fazer esse juramento. Estamos aqui reunidos em família e como sua mãe eu lhe peço, filho, ainda dá tempo de você mudar a história de sua vida. Se não quiser fazer o juramento, estaremos do seu lado. Eu quero ver meus filhos felizes. Carlos se levantou, abraçou a mãe que estava sentada, e com muita serenidade respondeu: Não tenho nenhuma dúvida quanto à minha decisão, minha mãe. Contudo, fico muito feliz em ouvi-la, seu apoio é tudo o que preciso em minha vida. Quando tomei a decisão de abraçar o celibato não foi simplesmente movido pelas emoções, mas tocado profundamente em meu coração. Amanhã não será o dia mais importante da minha vida, porque esse dia foi quando nasci, e só consegui chegar a este caminho porque fui encaminhado por duas pessoas maravilhosas, vocês, meus pais. Como já disse várias vezes, o fato de me tornar padre não vai mudar os meus sentimentos em relação a vocês. Serei sempre o filho, o irmão, o cunhado, o tio, o amigo. Continuo gostando e não gostando de muitas coisas, não vou me tornar um santo e sim um padre consciente de que poderá desenvolver um bom trabalho para a sociedade em que vive. Vou me beneficiar também, pois vou me sentir melhor comigo mesmo sabendo que estarei sendo útil. Quero que vocês entendam que o chamado de Deus não é dirigido para alguns dos seus filhos e sim para todos. Eu fui tocado em meu coração vendo tanto sofrimento nas pessoas, doentes buscando desesperadamente por Deus, por meio de palavras firmes e verdadeiras. Não vou deixar de ser um médico, serei um médico das almas. Quero cuidar das pessoas, desejo que elas melhorem e voltem à casa do Pai, curadas. Todos o ouviam respeitosamente demonstrando muita consideração. A mãe se levantou e o abraçou. Seja feita a sua vontade, meu filho. Se ele o escolheu é porque somos abençoados e merecedores de sua confiança. Se for este o seu desejo, vamos abençoá-lo e ficar ao seu lado. Tudo o que mamãe almeja é que vocês sejam felizes. E, falando em cada um encontrar o caminho, preocupo-me com você, Marcos. Já está na idade de pensar em formar uma família e ter filhos. Precisamos ter outros netos, e sua irmã já fez a parte dela nos presenteando com estes anjos, que hoje alegram nossa casa. Marcos, passando a mão pela testa e rindo, respondeu: Mamãe, não me pressione desse jeito diante do padre. Ele pode me induzir ao casamento. Simone, em tom de brincadeira, entrou na conversa. Marcos, não disfarce, conte-nos, você namora alguma astronauta, fale-nos um pouco dos seus segredos amorosos.
Gente, vocês me deixam encabulado, mas se é para o bem geral da família vou lhes contar um segredo. Namoro uma colega de trabalho, gosto dela, damo-nos muito bem. Ela é grega, porém ainda não tive a oportunidade de conhecer o país dela, talvez nestes próximos meses iremos até lá. Não estou pensando em casamento. Pelo menos por enquanto. Silene é uma moça extraordinária. Elegante, bonita, inteligente, tem uma conversa agradável e é muito amiga. Tem foto dela para nos mostrar. Fiquei curiosa para conhecer sua namorada. Sei que as mulheres gregas são muito bonitas, comentou a irmã. Ele puxou a carteira e, exibindo a foto da moça, completou: olha aqui a minha namorada, o que você acha? Uau, não acha que é demais para você, japonês? Brincou Simone, passando aos demais membros da família a foto da moça. Para o seu governo, cara irmã, este japonês aqui é muito disputado entre as mulheres. A conversa transcorria em clima de alegria. Os amigos Hideo e Hiroshi falavam de negócios. A mãe foi até a cozinha preocupada com o lanche da tarde e o jantar. As crianças eufóricas percorriam os arredores da casa e admiravam cada coisa que encontravam. Hideo sugeriu que todos fossem descansar ao menos umas 2 horas. Era tempo suficiente para relaxar a musculatura do corpo e acalmar a mente. As crianças seriam chamadas. Elas também deveriam ir ao quarto para ficarem em um único espaço. Todos concordaram. As crianças entraram na casa rindo, tinham as bochechas vermelhas do sol. Falavam ao mesmo tempo das coisas novas que encontraram. A menina, olhando um tanto desconfiada para o tio, perguntou: você só fica com essa roupa? Não usa short nem camiseta? Ele, abraçando a pequena, respondeu: claro que uso, Lia. Nem sempre uso estas roupas, às vezes visto calça, camisa, igualzinho seu pai. O menino, prestando atenção nas explicações do tio, esperou o assunto terminar e levantou a mão conforme o pai havia lhe ensinado. O tio, orgulhoso pela educação do sobrinho, respondeu: pode fazer sua pergunta, Rian. Tio, o senhor namorou antes de ser padre? Claro. Quando estava no colégio tive várias namoradas. Quando resolvi ser padre estava namorando uma moça, conversamos, e ela entendeu minha escolha. Casou-se com um amigo nosso, já tem um filho e continuamos amigos. Mas você a beijava na boca? Interrogou o garoto. A mãe interveio. Rian, isso é pergunta que se faça. Carlos calmamente respondeu: Simone, não se pode mentir nem enganar. Se ele me fez a pergunta vou responder com sinceridade para que ele possa assimilar o que quer dizer livre-arbítrio. Rian, você é muito inteligente e já compreende muitas situações. Quantos anos você tem? 10 anos, o senhor esqueceu? Não, não esqueci. Por isso mesmo não posso mentir para você, inventando uma história qualquer. Eu namorava como todo mundo. Abraçava, beijava, sentia ciúmes, ia ao cinema, à praia, tomava banho de piscina, viajava e, muitas vezes, dormia com ela na mesma cama, entendeu? Acho que sim. Então o senhor é um homem igual ao tio Marcos, não é mesmo? Só que resolveu não casar nem ter filhos, é isso. Parabéns. Você é um garoto muito inteligente e especial, disse Carlos, asando os cabelos do menino. Obrigado, tio, por ter respondido às minhas perguntas. É que falam muitas coisas sobre padres e eu nunca acreditei. É mesmo? Falam muitas coisas sobre os padres. Sim, que eles são padres para fugir do casamento etc. Essas coisas que eu não quero falar, mas, eu sei. Agora o senhor me explicou, acho que eu entendo o que leva alguém a desejar ser padre, é a vontade de não viver só para si ou mais alguém, mas sim se dividir para todas as pessoas. Isso não é para qualquer um, somente para quem é muito especial como o senhor. Eu tenho muito orgulho de ter um tio padre. Depois do descanso, a família resolveu discutir sobre os preparativos do dia seguinte. Marcos entregou presentes a cada membro da família. Para o irmão Carlos, ele trouxe um terço trabalhado em pedras preciosas, porém ainda se questionava o que levara o irmão a seguir a igreja. Contudo, se ele havia feito essa opção de vida, ele precisava respeitá-lo, mesmo não entendendo.
O relógio acusava 23 horas, todos já estavam em seus aposentos. Rideu, como sempre, saiu em silêncio e examinou cuidadosamente todos os recintos. Abriu a porta com cuidado e saiu para conferir a parte externa da casa. Olhou para o jardim, estava tudo claro, a luz da lua cheia brilhava sobre a piscina. As águas balançavam suavemente formando pequenas ondas. Rindo, ele observou que a neta havia deixado um chinelo perto do canteiro, abaixou-se e carinhosamente recolheu. Estava tudo em perfeita ordem, iria fazer seu exercício e dormir tranquilo, em paz e muito feliz com seus filhos e netos, que enchiam sua casa de alegria. Pensava em como valera a pena ter vindo para o Brasil. Tudo o que ele tinha de melhor na vida fora conquistado no Brasil: trabalho, esposa, filhos. O futuro padre, de joelhos, olhos fechados, orava e pedia à Suprema Corte Celestial proteção e bênçãos na sua ordenação. Ele tinha aberto o seu coração para o Pai e iria servi-lo por toda a vida. Não era nenhum sacrifício, sentia muito amor no coração. Já havia uma pequena igreja do interior à sua espera, seria o seu primeiro rebanho. O bairro era pobre e as pessoas muito carentes. Ele pretendia fazer um bom trabalho, ajudando as famílias a desenvolverem meios de aumentar a renda familiar com trabalhos artesanais, corte e costura, cerâmica, hortas comunitárias entre outros. Naquela noite, as crianças dormiram logo, vencidas pelo cansaço. Os adultos, ansiosos e tensos, demoraram um pouco mais para adormecer. O último a dormir e o primeiro a sonhar foi Carlos. Sonhou que estava na estação de trem de uma pequena cidade e ao se aproximar do balcão de passagens deparou com Bruna, sua antiga paixão. Eles se abraçaram, não falaram nada, e se olhando nos olhos beijaram-se. Ele sentiu desejo de ficar ao lado dela por todo o sempre. Acordou sobressaltado, transpirava e o coração estava disparado. Meu Deus! Passou as mãos nos lábios, parecia que ainda sentia o gosto do beijo de Bruna. Pegou um copo com água e ingeriu lentamente. Ajoelhou-se no tapete de mãos postas e, rezando, pediu ajuda do Senhor, pois sabia que se preparava para o cordeiro e que de todas as formas seria tentado até o fim. Olhou para o relógio, 3 horas da manhã. Decidiu que não voltaria para a cama, permaneceria em oração até amanhecer o dia. Às 6 horas da manhã todos se preparavam para a grande cerimônia. Carlos estava pálido e trêmulo, desde as 5 horas da manhã ele andava pelos jardins, sentindo um aperto no coração. Os pássaros deixavam os ninhos e voavam para longe, ele também deixaria sua casa para viver como os pássaros, sem destino certo, mas com a certeza que estaria com Cristo. Os carros seguiram o cortejo até a igreja, o seminarista foi até o confessionário e revelou o sonho que o havia deixado sobressaltado. O bispo abençoando-o, afirmou: Deus testa seus filhos até a última hora para não haver enganos. O que você sentiu em sonho poderá sentir acordado se não estiver seguro em sua escolha. Não, pelo amor de Deus, não. Jamais renunciaria à minha fé por nada, prefiro a morte. Acalme-se, meu filho, somos tentados diariamente de todas as formas, dormindo ou despertos. Para vencer o inimigo que mora dentro de nós, precisamos orar diariamente e confessarmos-nos com Deus. Você é um jovem seguro e confiante na palavra do Senhor, e nós estaremos sempre de braços abertos amparando uns aos outros. O religioso fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns instantes, colocando a mão na fronte do jovem candidato a beber na taça do mestre. Depois continuou: Meu filho, seguir os passos do Senhor não é tarefa fácil para nenhum homem. Renunciar ao conforto de um lar, aos prazeres da carne é somente a quem tem força de espírito para vencer os desejos da carne, só esse consegue seguir pelo caminho tortuoso que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Ele não quer nenhum pastor triste pelos caminhos. Para segui-lo e servi-lo é necessário ter o dom da renúncia sem sofrimento, tem de ter fé, amor e muita devoção. O pastor deve sempre dar exemplos de alegria, determinação e coragem. É seu dever animar o rebanho que vem em seu caminho, a igreja. É necessário plantar diariamente em seu coração a semente da misericórdia e do perdão, além de alimentar o rebanho faminto no espírito com palavras sábias e coerentes às necessidades de cada um.
Lembre-se, meu filho, Jesus pediu e ordenou aos seus discípulos dizendo-lhes: Eu os fiz meus discípulos e vocês devem fazer novos discípulos nos 4 cantos do mundo. Ainda é tempo, meu amado filho, de pedir perdão e voltar atrás. Alimente seu espírito de oração diante da imagem de Jesus e sua venerável mãe. Vá até o altar e ore, depois, retorne ao confessionário. Ficarei em oração pedindo ao Senhor que lhe mostre a chave da porta que deve atravessar. 20 minutos depois, o jovem seminarista estava de volta ao confessionário. Seu hábito estava molhado de lágrimas e suor, porém, no coração uma paz imensa. Diante do altar, olhando a imagem de Jesus, ele não teve nenhuma dúvida. Jamais deixaria de seguir o homem da cruz, nada no mundo era mais digno ou importante que a sua fé em Jesus Cristo. Ele estava pronto para ajoelhar-se diante do pastor e receber as ordens vindas do Altíssimo. A cerimônia de ordenação do filho de Rideu foi algo que marcou a vida dele por todo o sempre. Nunca imaginou que iria sentir tanta emoção como naquele momento que também se ajoelhou e viu seu filho jurando honrar os princípios de São Pedro, amando e defendendo a igreja como a casa do Pai em terra. Amando seus filhos e filhas como o próprio Cristo. Auxiliando famílias e orientando pais e filhos. Depois da cerimônia de ordenação, os parentes e amigos puderam abraçar o novo padre e receber as bênçãos e felicitações de todos os religiosos presentes. O padre Carlos abraçou os familiares e despediu-se de todos. Abraçando um por um, disse que logo iria informá-los sobre o local onde começaria a juntar seu rebanho e que eles fossem em paz. Em seguida, deixou o altar acompanhado dos outros religiosos. Os familiares saíram da igreja enxugando as lágrimas e em silêncio. No carro, Lia os observava. Por fim perguntou: Hoje não seria um dia muito especial para nossa família? Estou vendo que vocês choraram o tempo todo, apenas eu e o Rian não ficamos tristes. A mãe a abraçou e respondeu: Minha querida, choramos de alegria. Estamos emocionados. Realmente, hoje foi um dia muito feliz para nossa família. Os adultos são assim, minha filha, choram de tristeza e de alegria. Rideu, abraçado à esposa, procurava conter a emoção e as lágrimas. Marcos, sempre alegre e brincalhão, seguiu calado durante todo o trajeto. Chegando à mansão, Hiroshi propôs: Gostaria de convidá-los para almoçar no melhor restaurante brasileiro. O restaurante do meu amigo Rideu. Marcos e a irmã se entreolharam e entenderam que Hiroshi estava tentando quebrar a melancolia que tomara conta dos pais do agora padre Carlos. O que vocês acham, crianças? Perguntou Simone. Legal, responderam os dois de uma só vez. Marcos, disfarçando a emoção, virou-se para os pais e perguntou: Vocês concordam? Foi Rideu quem respondeu: Vocês ouviram o que o padre disse, que devemos seguir com alegria nosso caminho, e não colocar tristezas na caminhada, pois isso seria uma barreira que atrasaria nossa chegada. Então, acho que devemos ir, não é, Maeva? Sim, devemos ir. Não perdemos o nosso filho, ele ficará feliz quando souber que fomos comemorar a sua festa de casamento com a igreja. E você, Marina, como segunda mãe do meu filho, deve nos acompanhar da mesma forma que foi à igreja, e não invente desculpas. Ah, senhora, eu estava pensando em preparar alguns quitutes para as crianças e bater o bolo de nozes que o Marcos e a Simone gostam. Amanhã você faz tudo isso. Hoje é um dia especial e você deverá dividir conosco essa alegria, afinal, você me ajudou a preparar o pastor para Cristo, não foi isso que ouvimos hoje? Está bem, eu vou com vocês. Já vi que não adianta eu dizer mais nada, o que não faço por esse nosso menino. Sou uma pessoa abençoada, ajudei a criar um padre, nem acredito nisso.